Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, estou aqui nesta noite para estar trazendo uma reflexão ao teu coração. Já faz alguns meses que eu não trago uma palavra e hoje eu estou aqui para trazer uma palavra ao teu coração. Sabemos que a gente tem vivido dias, difíceis, a qual muitas das vezes a gente, deixa-se abater pelo cansaço, deixa-se abater pelo desânimo. Mas o Senhor, Ele é bom em todo o tempo. E Ele tem uma palavra para o meu coração e para o teu coração nesta noite. Estava aqui meditando em algo que aconteceu agora à tarde comigo. Porque a palavra, ela vai ser bem clara de nos dizer que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas sim praticantes. Então, muitas das vezes a gente vive circunstâncias nas nossas vidas, vivem experiências a quais a gente compartilha com as pessoas, compartilha com aqueles que têm ouvido a voz do Senhor. E nesta noite eu vim trazer para você uma reflexão sobre a cura. A cura não somente na forma física, mas a principal, na forma espiritual. A cura interior, a cura da nossa alma. Eu estava aqui na minha casa meditando na palavra do Senhor e, como eu disse, eu vivenciei algo aqui que me fez, me chamou muita atenção, em que muitas das vezes, quando a gente é repreendido, quando a gente é chamado a atenção, a tendência é nós endurecermos o nosso coração, é nós acharmos que nós estamos sendo injustiçados ou talvez magoados, mas a palavra de Deus, ela vai nos dizer que quando o Senhor nos corrige, é porque Ele nos ama. E muitas das vezes a gente se sente magoado com algumas formas que algumas pessoas usam para nos corrigir. Mas a palavra de Deus vai dizer que o Senhor, Ele corrige a quem Ele ama. E eu meditando aqui, como todos sabem, a página que eu criei sobre curando as feridas da alma. E eu tenho estudado muito sobre isso e vivenciado isso. Porque quantas curas eu já vivi, quantos processos eu passei em que eu tive que me curar e ainda coisas que ainda estou sendo curada pelo Senhor. Em momentos que a gente acha assim, não tem mais jeito, não tem mais solução, a angústia que eu tenho no meu coração não tem mais como ser mudada. E muitas das vezes a gente acha que a palavra de Deus, é claro que ela tem o poder de mudar, de transformar, de curar. Mas nós olhando para a palavra do Senhor, nós vamos também ver que quando Jesus ele pregava a palavra, ele não pregava a palavra gritando, ele não pregava a palavra de Deus trazendo, corrigindo, mas não de uma forma bruta, de uma forma severa, mas sim de uma forma sábia, a qual chamava as pessoas para o arrependimento. E muitas das vezes nós não aceitamos a correção do Senhor. Muitas das vezes não aceitamos a correção dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos amigos. Por quê? Porque muitas das vezes nós achamos que estamos certos, Nós achamos que nós sabemos tudo, nós sabemos, todas as coisas. E a palavra de Deus vai nos dizer que nós não sabemos nada. Todos os dias nós estamos aprendendo. E como a palavra diz, que não basta apenas a gente ser ouvinte da palavra de Deus, mas a gente tem que praticar. Sabemos que todos os dias a gente tem tentado procurar melhorar nossa vida, procurar colocar nossas vidas diante do Senhor. Todos os dias nós estamos aprendendo com o Senhor, E muitas das vezes a gente vive anos, na casa do Senhor, vive tempos dentro da casa do Senhor, com um sorriso lindo no rosto, mas com o nosso coração angustiado, com o nosso coração ferido. E essas feridas, elas nos causam uma dor tão grande que muitas das vezes nós não conseguimos expressar o que estamos sentindo. Vou dar exemplo aqui do que eu estou vivendo. Hoje eu estava vivenciando algo com o meu filho, o Rafael.
E eu estava ensinando ele que ele tem que expor os sentimentos dele. E ele falou para mim que ele não sabe expressar. E ali o Espírito Santo de Deus começou a palestrar no meu coração tão profundo que muitas das vezes nós estamos assim. O Senhor, ele fala ao nosso coração, ele nos corrige, ele nos chama a atenção. E muitas das vezes nós não temos palavras para expressar o tamanho da dor que existe dentro do nosso coração. Muitas das vezes nós não temos palavras para expressar o tamanho da dor que estamos sentindo. E aí nós vamos observar que essa dor não tem como você mostrar ela aqui, ó, fisicamente. Por quê? Porque ela é aqui, ó. Ela é aqui. Ela é espiritual. A palavra de Deus vai nos dizer que o nosso corpo, né, ele é formado por corpo, alma e espírito. Né? A nossa alma, ok, é o centro das nossas emoções, que é a nossa mente, nosso intelecto, né? Onde a gente raciocina. Então a nossa alma muitas das vezes está angustiada. Por quê? Porque muitas das vezes somos repreendidos pelo Senhor, porque muitas das vezes ouvimos repreensão de pessoas que talvez falaram de forma errada. Nós nos colocamos na posição, né, de humilhados, de caluniados, mas não. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando Ele nos corrige, é para nos ensinar, para nos exortar. Quero deixar para você, para a sua meditação, no livro de Provérbios 29, que nos diz assim, ó: o homem que muitas vezes é repreendido endurece a servidez, ou seja, o seu coração será quebrantado de repente, sem que haja cura. Quando a gente endurece o nosso coração, a cura ela não acontece. Sabe por que muitas das vezes nós não estamos sendo curados? Estamos passando anos dentro da igreja perdendo tempo? Sabe por quê? É porque nós estamos endurecendo o nosso coração. Estamos rejeitando a correção. Estamos rejeitando o ensino. Estamos rejeitando a palavra. E o Senhor não nos chamou para rejeitar a palavra dele. O Senhor nos chamou para poder falar aquilo que Ele, né, coloca na nossa boca. O Senhor nos chamou para sermos saradas, para sermos curadas. Mas para isso a gente precisa aceitar a correção do Senhor. Para isso precisamos aceitar o chamado do Senhor. Como eu disse um dia desse, muitas das vezes nós falamos: ah, mas eu sou chamado. Eu sou chamado por Deus. Né? Nós temos como dizendo assim: somos escolhidos, somos chamados. Ó, bate no peito, eu sou chamado e escolhido. Sim, você também é chamado e escolhido por Deus. Né? Ele te separou, Ele te escolheu, Ele te capacitou. Só que muitas das vezes nós não entendemos isso. O que é um chamado? Ou seja, chamada, né? Nós falamos chamado, mas significa chamada. Por quê? Chamada significa convite. Deus está nos convidando. Está nos convidando, né? Para um propósito. Qual é esse propósito? O propósito esse de amar as pessoas. Propósito esse de cumprir aquilo que Ele colocou diante da nossa vida para que nós pudéssemos exercer durante a nossa caminhada. Então não adianta eu querer fugir daquilo que Deus tem para mim. Apesar que muitas das vezes a gente tenta fugir, né? Mas Deus, Ele não quer que eu e você fujamos daquilo que Ele tem para nós. O Senhor, Ele quer que eu e você aceite esse convite, aceite esse chamado e fazemos o quê? A obra. O que a palavra vai dizer? Ide, pregai o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós somos chamados para pregar o evangelho. Só que nós estamos vivendo dentro de um evangelho frustrados, fracassados, de engano. E o Senhor não nos chamou para viver de aparência. O Senhor nos chamou para viver aquilo que verdadeiramente é. Talvez a gente vive, né, momentos de dor, de angústia, a gente olha assim e fala: não, o Senhor não me chamou para viver de angústia. Claro, não, Deus não nos chamou para viver um tempo de angústia ou nos vivermos frustrados, não. Mas o Senhor permite a angústia. O Senhor permite a dor. Para quê? Para nos moldar,
Muitas das vezes nós vamos aprender somente assim, ó. Passando pelos processos, como a irmã pregou um dia desse. Passando pelos processos. Porque sem o processo nós não vamos chegar a lugar algum. Sem aquele processo nós não vamos aguentar o peso da responsabilidade. Talvez você pare e pergunte, mas qual responsabilidade? Responsabilidade essa que o Senhor nos impôs, de trazer a palavra dele. Porque muitas das vezes a gente olha para dentro da gente e fala assim, não, eu estou na igreja, eu sou uma bênção, eu ministro a palavra, eu canto, eu oro. Mas dentro de você tem um vazio tão grande que a sua alma começa a clamar. Eu lembro da história de Jó. Jó perdeu tudo o que tinha. Imagina a dor que aquele homem sentiu naquele momento. Perdeu seus filhos, seus amigos. Ele estava sozinho, abandonado. Imagina comigo. Jó estava ali naquele momento ali, passando por um momento crítico na sua vida. Um homem de bens materiais, um homem que era bem sucedido, de repente é acometido por uma doença, por uma enfermidade, a qual todo o seu corpo se vê em feridas. Muitas das vezes estamos assim. Estamos dentro da igreja igual Naamã, né? Com a sua farda, com sua roupa ali, todo posicionado, mas todo leproso. Estamos como Jó. Jó estava ali, ó, em meio a cinzas. Mas sabe o que ele estava fazendo? Mesmo assim, ele adorou. Eu aprendi algo na minha caminhada, né? Não é muito tempo de caminhada, mas o pouco tempo de caminhada que eu tenho com o Senhor, eu tenho aprendido algo. Que a minha melhor adoração, ela surge quando a minha dor está muito grande. Quando o meu coração está todo assim, sabe, quebrantado. E eu começo a olhar e falar, Senhor, eu não vou suportar. Porque às vezes as pessoas olham pra gente e acham que a gente é super-homem. Acham que a gente é a Mulher Maravilha. Engano, irmãos. Engano. Somos falhos. Somos cheios de defeito. Se alguém olhar pra mim hoje vai ver muitas imperfeições. Mas só que também se olhar para mim vai ver feridas. Feridas aonde? Feridas na minha alma. Feridas no meu interior. Feridas no meu psicológico. Porque foram muitas batalhas. E só sabe disso quem viveu. Quem está passando por isso. Aí talvez você vai olhar e vai falar assim, ah, mas é fácil. É fácil. Fácil não. Fácil não. É fácil quando eu julgo, quando eu aponto. Aí é fácil. Mas eu quero ver viver. Viver a dor que você vive. Viver a prova que você vive. Isso é difícil. Irmãos, cada um de nós temos uma ferida na nossa alma. Cada um de nós temos momentos de dor, de angústia, de tristeza, de querer desistir. Sabe por quê? Somos limitados. A própria palavra de Deus vai dizer, porque o Senhor, Ele é incorruptível. Só que nós vivemos um corpo corruptível. A partir do momento que o Senhor vier nos buscar, nos levar para a glória, nós vamos viver um corpo incorruptível. Nós vamos ser transformados em um corpo de glória. Mas enquanto estivermos aqui nessa terra, infelizmente vamos ter limitações. E quando você olhar e falar assim, não, irmã, mas eu tenho uma vida boa, mas eu tenho uma família boa, eu vim de uma família que tem nome, eu tenho visto na palavra do Senhor aqui, ó, os profetas, muitos nasceram em berço, né, vamos colocar assim. Berço de quê? Berço de ouro. Por quê? Porque veio de era filho de rei, era filho de sacerdote, filho de profeta. Mas teve alguns aqui que não era nada entre a sociedade. Era simplesmente um lavrador, né? Que arava a terra.
Era um boiadeiro, porque mexia com boi. Então muitos eram um nada. E muitas pessoas olham pra gente como profeta hoje e apontam. Ah lá, tá se achando. Tá fazendo live por quê? Porque tá se achando. Não, não é se achando. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele nos impôs. Ele não nos pediu. Ele nos deu a ordem. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. E nós não estamos aqui simplesmente porque somos melhor, porque somos mais bonitinhos. Não, eu sou imperfeita como todos vocês. Eu sou falha como todo ser humano é. Só que eu estou tentando viver uma vida de propósito. Sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa na minha caminhada. Que quando a gente vive a nossa vida sem propósito, nós perecemos. Nós vivemos ali, sem entender o porquê nós estamos na terra. Nós não vivemos, de qualquer maneira, sem saber o porquê estamos aqui. Quero dar, bem-vindos a todos que estão entrando na live. Seja bem-vindos, que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite. Então nós somos limitados, irmãos. Somos limitados. Se te der vontade de chorar, chore. Se te der vontade de gritar, grite. Só o que você não pode fazer é bater no peito e achar que você é melhor, é maior. Não. Sabe por quê? A palavra de Deus vai nos ensinar que Deus nos fez. Todos somos limitados. Somos pequenos diante da grandeza do Senhor. Somente Ele é grande na nossa vida. Somente Ele tem o poder de purificar o que não presta da nossa vida. Somente Ele tem o poder de arrancar aquilo que me sufoca. Aquilo que eu estou demonstrando diante dos homens que eu estou bem, mas quando eu vou pro meu quarto, eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu estou com aquela lacuna aqui dentro, aqui, Aí eu bato no peito e acho que eu sou o melhor. Diante dos homens, diante das mulheres, diante dos profetas, diante dos pastores. Mas não. Somos todos limitados. Talvez você está olhando para mim aqui agora, você está afastado do caminho do Senhor e você está falando assim, mas como que eu vou voltar? Eu estou ferida, estou machucado. Ei, a palavra do Senhor está dizendo para você em Provérbios 29. O homem que muitas vezes, ou seja, o homem que todas as vezes que recebe uma repreensão, endurece. O que é endurecer? Irmã, não pode. Tô nem aí. Irmã, para com isso. Não tô nem aí. Isso é repreensão e eu endureço o meu coração. Por quê? Porque eu sou rebelde. Porque quando eu sou humilde, eu recebo a repreensão. A palavra de Deus vai dizer aqui em Provérbios que o sábio, ele ouve o conselho. Ele ouve. E ouvir não é simplesmente aqui, É aqui, Guardar os mandamentos do Senhor. Porque é muito fácil. Eu ouço aqui e jogo fora aqui. Né? Talvez você entrou nessa live e você não queria ouvir essa palavra. Mas é o que o Senhor colocou no meu coração. Muitas das vezes somos limitados ao ponto de achar que nós não somos nem capazes. Mas realmente não somos capazes. Mas tem um porém. A palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor, quando Ele chama alguém, ou seja, quando Ele dá o convite para alguém, Ele também capacita. E Ele tem nos capacitado. Ele tem te capacitado. Talvez você não esteja entendendo o processo agora. Talvez você não esteja entendendo o porquê dessa angústia agora. Mas o Senhor, Ele sabe de tudo. Ele conhece o teu coração. Ele sabe até onde você suporta. Só que tem um porém, irmãos. Tem pessoas que Deus vai permitir um processo de dor, de angústia maior, para poder fazer o quê? Acorda. Desperta. Só assim que vai conseguir despertar.
Irmãos, a quantidade de pessoas que têm se corrompido é incrível. Você olha, abre o Facebook, você só vê pessoas falando asneira. Você abre vídeos que pessoas estão falando coisas sem nada a ver. Irmãos, eu não estou aqui para julgar ninguém, não. Quem sou eu? Sou pó, sou cinza, sou limitada. Mas, irmãos, não está mais em tempo de nós olharmos para trás. Não está mais em tempo de nós querermos brincar de ser cristão, não. E não é só cristão, não. Não é só cristão, não. Tem muitas pessoas que são ímpias e estão tendo mais temor do que os cristãos. E também tem ímpios que também estão sendo rebeliando contra Deus, estão profanando aquilo que Deus tem falado, estão rejeitando aquilo que Deus tem falado. Só que o Senhor está chamando todos. Deus não falou assim, eu vou chamar os cristãos, eu vou chamar os ímpios, eu vou chamar os católicos, os umbandistas. Não, Deus não está separando quadros de pessoas, não, irmãos. Deus está chamando todos. O problema é que tem pessoas que não querem. Sabe por que não quer? Porque não quer abandonar o pecado, não quer abandonar a fofoca, não quer abandonar a inveja, não quer abandonar. Não quer. Aí vai falar assim, mas o Senhor não me deu um dom, não me deu um talento. Não. Se você buscar, o Senhor dá. A palavra de Deus vai dizer que em Provérbios mesmo, que aquele que pede sabedoria recebe. Por quê? Porque eu estou pedindo. Então eu vou receber. Aquele que pede, recebe. O que bate, a porta vai se abrir. Você vai achar. Mas se você não procurar o Senhor, Ele também não vai te insistir com você, vai te obrigar a você. Ele vai te chamar. Como eu te falei. É um convite, é um chamado. Ele chamou você. Mas você precisa aceitar o chamado. Talvez muitas lacunas que existem no teu coração, para quem não sabe o que é lacunas são vazios. Vazios esse que muitas pessoas tentam esconder. Mas não tem como esconder. Porque a nossa vida reflete. Reflete o quê? A glória de Deus. E quando a glória de Deus não está sobre a minha vida, as lacunas tomam conta e o que vai refletir são só as tristezas do meu coração. A tristeza da minha alma. Como eu disse, a alma é o centro das minhas emoções, ou seja, a minha mente, o meu coração. Talvez você entrou nessa live hoje com muitas lacunas no seu coração, com muitos vazios na sua alma. Só que o Senhor tem o poder de curar. Ele tem. Ele quer te curar. Quem crê que Ele pode curar? Coloca aí, eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Amém. Interaja comigo. Eu não estou aqui pregando simplesmente para as paredes. Tem alguém me ouvindo. Tem alguém me ouvindo que já não suporta mais essa angústia. Tem alguém me ouvindo que já não aguenta mais o peso da tribulação. Mas Deus tem uma palavra para o teu coração. Só que você precisa aceitar. Você precisa aceitar o convite dele. Venha até a mim. Eu tenho poder para te curar. Para curar a sua alma. Eu tenho poder para limpar o seu coração. Talvez você foi maltratado, humilhado, caluniado. Tenho costume de dizer, irmãos, né? Não estou roubando frases de ninguém, não. Eu preguei uma vez uma mensagem em qual eu coloquei o título assim: que ninguém amadurece sorrindo. Eu acho que a maioria da maturidade a qual eu adquiri, ganhei, não sou a mais madura da face da terra, mas eu amadureci em muitas coisas que eu tive que chorar. E ainda choro, irmãos. Choro. Sabe por quê? Porque quando a gente chora, quando a gente entende o processo,
a gente passa a respirar melhor. Porque quando a gente está naquela afobação, querendo que Deus faz, que Deus age, aí eu começo a colocar o carro na frente dos bois, eu vou colocar esse termo. Aí eu começo a querer atropelar as coisas, eu começo a querer passar na frente de Deus. E aí piora. Não tem como. Eu só vou alcançar a cura interior, eu só vou alcançar o milagre, eu só vou alcançar a promessa quando eu entender o processo. E vai doer. Vai doer. Mas se não doer, eu não vou valorizar depois. Tem muita gente pegando a vitória aqui e jogando fora ali. Por quê? Porque não pagou preço. Porque quando paga preço, aí cuida, aí zela. Mas quando a gente não paga o preço por uma determinada bênção, a gente perde ela, porque tudo que vem fácil vai fácil. Não é assim que o mundo fala? A gente não está aqui para colocar palavreado do mundo, mas eu estou colocando uma posição para você entender. Aquilo que vem fácil para mim, também vem fácil. Né? Se eu ganho um carro, se eu não cuido, o que vai acontecer? Eu vou perder. Por quê? Porque eu não cuidei. Se eu tenho um ministério na minha mão de louvor, de adoração, de palavra, de pregação, se eu não cuidar desse dom, eu perco. E eu tenho o costume de dizer para minha filha direta: filha, cuida do seu ministério. Louva, adore ao Senhor. Por quê? Porque se eu não fizer, se eu não cuidar, eu estou falando de mim também, irmãos. Muitas das vezes vem aquele cansaço, aquele desânimo, aquela tristeza, e eu falo: Senhor, me dá força, Senhor, me ajuda. Eu preciso do Senhor. Muitas das vezes, amados, a gente vai para a casa do Senhor em lágrimas. Muitas das vezes a gente sorri por fora, mas aqui está angustiado. O Senhor quer te curar. O Senhor quer te abraçar. E eu coloquei um propósito no meu coração desde quando eu criei essa página Curando Feridas da Alma. Eu coloquei um propósito no meu coração, a qual o Senhor me chamou para isso. O Senhor te chamou para isso. O Senhor me chamou, irmãos, para curar. Curar o quê? Eu não tenho poder de pegar a dor do seu coração e jogar ela fora. Mas eu aprendi que nem sempre vai resolver Deus chegar para você, né, como, né, a gente tem o costume de dizer, expulsar o demônio, mandar o demônio embora, mandar a depressão embora. Muitas das vezes não vai adiantar, sabe por quê? Porque a gente está fazendo da forma errada. Jesus, quando ele ensinava os discípulos, ele falava num tom de conversa. E ali os discípulos iam entendendo por quê? Porque Jesus falava de uma forma que eles entendiam. Então, muitas das vezes, as pessoas estão precisando de conversar, de um ombro amigo, né? Estão precisando. Sejam bem-vindos, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Muitas das vezes a gente precisa de conversar. Uma experiência minha que eu vou compartilhar com vocês aqui, não tinha um motivo de eu compartilhar, mas eu vou compartilhar. Hoje eu estava conversando com meu filho. Ele tem apenas 7 anos. E eu falei para ele: meu filho, você precisa entender as coisas, você precisa amadurecer, você precisa crescer. E eu comecei a explicar algumas coisas para ele, e ele me ouvindo, e depois eu falei para ele: eu quero que você aprenda a expressar, a se comunicar, a falar quando você está triste, a falar quando você está alegre. Irmãos, eu comecei a conversar com ele e o Espírito Santo de Deus foi falando ao meu coração. Na verdade, quem precisava da conversa não era ele, era eu. Através de eu conversar com meu filho, eu estava sendo curada de uma culpa que eu carregava, há anos. Muitas das vezes você está angustiado porque você precisa desabafar, botar para fora aquele peso da angústia, botar para fora aquilo que te magoou, aquilo que te feriu.
Talvez seja alguém que falou uma palavra desse tamanhozinho e você se feriu. Aí muitos vão falar assim, é meninice, é criancice. Não, não é criancice. Sabe o que é isso? Significa que você tem sentimento. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor nos dotou de sabedoria. Só que nem sempre a gente vai usar essa sabedoria. Porque a gente é falho, a gente é fraco, a gente é limitado. E muitas das vezes isso não vai resolver. É claro, a oração, a Bíblia vai falar que a oração é a chave da vitória. Sim, eu não discordo, eu não estou aqui para falar ao contrário disso. Mas muitas das vezes, irmãos, as pessoas estão sedentas de conversa. As pessoas estão sedentas. Seja bem-vindo, irmão André, em nome de Jesus. Deus possa te abençoar. Muitas das vezes as pessoas estão sedentas de conversa. Quantas das vezes a gente chega dentro das igrejas sem criticar que placa? Tô falando não em geral, porque a igreja realmente somos nós. Quantas vezes a gente chega dentro das igrejas e você ouve o louvor, você ouve a adoração, aí vem a palavra e todo mundo tá ali, ó. Eu adoro, eu louvo, mas sai da mesma forma. Sai da mesma forma. E talvez não é porque o erro do pastor, não. E talvez não é porque o erro seja do irmão, da irmã que louvou, não. Porque eu não abri o meu coração primeiramente. Porque quando eu não abro o meu coração, não adianta mais ninguém tentar abrir. Porque Deus não vai arrancar e rebentar a porta do meu coração para abrir e falar, não, eu quero entrar e me dá lugar. Não. Primeiro o Senhor vai bater na porta do seu coração. Com o quê? Com a palavra. Posso entrar? Posso mudar? Posso fazer a mudança? Só que o problema é que muitas das vezes a gente fala para Deus, Senhor, muda aqui, mas aqui só deixa. Faz aqui, mas aqui só deixa. Não, porque eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Irmãos, eu já falei essa frase. E Deus me quebrou. Deus me amassou. A gente nasceu, irmãos, de forma correta. Por quê? Porque Deus não nos fez errado. Deus nos criou e Ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Mas com o decorrer dos anos, o pecado foi tomando conta. E o que a Bíblia vai nos dizer? Que ao findar dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Hoje a gente não vê mais pessoas amigas, irmãos. Eu não estou falando de amizade entre uma irmã e outra, irmão e outro, não. Eu estou falando amizade em Cristo. Aquela amizade que você chega dentro da igreja, você vê a irmã como uma irmã, amiga, conselheira. Hoje está faltando aconselhador dentro da igreja. Hoje está faltando pessoas para aconselhar. Está faltando pessoas para incentivar. Muitas das vezes a gente está tão angustiado, a gente precisava, é claro, o nosso amigo é Cristo primeiramente. Mas muitas das vezes, irmãos, a gente precisa de alguém para abraçar. A gente precisa de alguém, porque não adianta falar assim, bater no peito e falar, eu não preciso de ninguém. Não, precisa. Precisa sim. Eu preciso, você precisa. Você precisa. Coloca aí nos comentários. Você já viveu alguma experiência dessa forma? Que você orou, você chegou dentro da igreja, você orou, e você saiu da forma que você entrou, talvez pior. Sabe por quê? Você não estava precisando naquele dia de oração, imposição de mãos, tá? Me entenda bem o que eu tô falando. Você não precisava naquele dia de oração e imposição de mão. Você não precisava naquele dia de alguém chegar pra você e falar assim, não, irmão, Deus manda te dizer que você vai ganhar um carro, uma casa, uma Ferrari, eu não sei. Não, você não precisava disso naquele dia. Você simplesmente naquele dia precisava de um abraço. Um simples e singeloso abraço. Abraço.
Muitas das vezes a gente chega dentro da igreja, irmãos. A gente olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás. E não consegue achar alguém que te dê um abraço. Hoje o meu filho, como eu disse, eu estava conversando com ele a respeito dele se expressar. E ele olhou para mim e falou para mim: mãe, não fica triste não. Não se culpa não. Porque a culpa não foi sua. Ele falou para mim: a culpa não foi sua. Só que muitas das vezes, irmãos, a palavra que você recebeu foi tão dura, foi tão dolorosa, que você coloca a culpa toda em você. Para você não ver alguém ferido, você prefere tomar a culpa para si. Você prefere admitir o erro do que você ferir alguém. E o meu filho preferiu admitir a culpa do que me ver triste. Ele falou para mim: não, mãe, a culpa muitas das vezes é minha. Eu também tenho culpa. Sabe por que eu tô falando isso, irmãos? Porque tem pessoas que estão entrando nessa live, que vão ainda alcançar essa live, vai alcançar vidas, que estão vivendo momentos de culpa. Estão presas em algemas. Ah, irmã, hoje não tem escravidão. Quem disse que não? Quem disse que não tem? Não algemas aqui, ó. Aqui, ó. Mas algemas aqui. Palavras que te feriu. Talvez você foi como nessa pessoa, que não fala, né, o homem, fala o homem e a mulher. O homem de Provérbios, que diz em Provérbios 29, para quem chegou agora, que diz: o homem que muitas vezes é repreendido endurece a servidez, ou a cerviz, que é o coração. Será quebrantado de repente, sem que haja cura. Você já parou para pensar que talvez você não foi curado ainda porque você não aceita conselhos? Você já parou para pensar que talvez você não foi curado de um trauma do passado, de uma angústia do passado, de uma afronta do passado, porque talvez você está guardando, você está colocando uma barreira aqui, ó, uma barreira, e você não aceita o conselho. O conselho vem, bate aqui e vai embora, bate aqui e vai embora. Talvez está faltando um pouco mais de você ficar mais maleável, ser mais sábio, aceitar os conselhos do Senhor e viver o propósito. O Senhor quer nos curar, irmãos. O Senhor quer curar a humanidade. O Senhor quer curar tanto físico como espiritualmente, tanto psicologicamente quanto mentalmente, né? Que a nossa alma é o centro das emoções, nossa mente. O problema é que as pessoas não querem ser curado. Aí você me pergunta: irmã, como que eu faço para ser curada? Como que eu faço para não ser como esse homem ou essa mulher de Provérbios, com o coração endurecido? Sabe o que você tem que fazer? O conselho de Deus essa noite, para mim e para você: em vez de você ser juiz na terra, seja amigo. Em vez de você ser juiz, seja conselheiro espiritual. Seja enfermeiros que curam feridas das pessoas e que não fazem mais feridas.
Seja pessoas que abraçam, que ame, independente de se você receber o amor de volta, independente de você ser amado de novo. Ame. Sabe por quê? Haverá um tempo, e que não está longe, que não vai mais ter como amar, não vai ter mais tempo para abraçar, não irá ter mais tempo para pedir perdão, não irá mais ter tempo para ir na igreja. Por quê? Vai haver um tempo que Jesus logo vem, irá arrebatar a igreja, aqueles que estão aqui na terra fazendo papel a qual o Senhor deu a ordem, ide, pregai o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Só que o problema é que a gente não está fazendo essa ordem que o Senhor nos deu. Eu mesmo sou uma que muitas das vezes acovardo. Hoje eu estava aqui me remoendo. Faço a live ou não faço? Abro o Facebook ou não abro? Porque a gente é limitado. A gente é falho. Mas hoje, irmãos, que essa palavra venha de encontro ao meu e ao seu coração. Que quando nós formos repreendidos por alguém ou pelo próprio Deus, né? Quando a repreensão ela vem assim de uma forma maleável, de uma forma certa, não uma palavra dura que vai te ferir, te vai machucar, mas uma repreensão sábia, porque a gente é sábio, né? Deus nos dotou de sabedoria, irmãos. Somos pessoas inteligentes, né? Então não adianta eu querer estar na frente de um trabalho, de uma obra, né? Como eu, né? A gente tem trabalhado com irmãs, com grupo de oração, e a gente tem abraçado pessoas, como a gente muitas das vezes também é abraçado por pessoas. Então a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter sabedoria ao falar, ao corrigir, ao exortar. Por quê? Porque se eu corrigir de forma errada, eu vou ser cobrado por Deus, né? Se eu falar algo errado, eu vou ser cobrado pelo Senhor. Então, não vai adiantar eu chamar a tua atenção de uma forma bruta, de uma forma dura, e você não receber. Então, irmãos, o Senhor te chamou, o Senhor me chamou para poder ser amigo, conselheiro, né? Conselheiros de Cristo, psicólogos espirituais. Tem faltado muito, irmãos, muito. Tem faltado mãe espiritual. Sabe o que é ser mãe? Mãe, falei com minha filha, mas meus filhos hoje, quando a gente estava conversando aqui agora à noite, que eles têm que entender que eu sou mãe deles, mas eu também tenho mais filhos, né? Filhos perdidos por aí. Tenho crianças